Ora, muito bem, boa noite a todos. Como já puderam ver, hoje temos a companhia, mais uma vez, de uma das caras simpáticas da Rádio Jovem, para nos falar um bocadinho, naturalmente, da sua própria ligação à rádio. É Sandra Neves, que aceitou o meu convite e, de uma forma muito simpática, foi difícil convencê-la. Tive que, de facto, utilizar aqui muitos meios para conseguir convencer a vir falar connosco. E por isso hoje vamos fazer algo de diferente, Sandra. E depois de te dar as boas-vindas e agradecer teres aceito este meu convite, vamos fazer as coisas ao contrário. Vamos te perguntar para já, no atual, o que é que o Covid tem feito por ti? O que é que tem trazido à tua vida o Covid-19, essa famosa pandemia? Olha, esta pandemia, primeiro que tudo, boa noite a toda a gente. Esta pandemia trouxe-me um ensino à distância cá para casa, não é? Eu acabei por me tornar professora e, entretanto, neste momento, acabo por estar aqui limitada dentro da minha casa a trabalhar com os meus alunos à distância. Portanto, sobretudo foi essa a grande alteração. Tenho muitas saudades de estar com eles, mas pronto. E na tua formação, esta questão do teletrabalho, vamos chamá-la assim também, foi algo novo ou tu, na tua própria formação, incluíam também aulas não presenciais? Ou isto é mesmo uma novidade para todos? Não, isto foi mesmo uma novidade para todos. Foi mesmo assim uma mudança súbita do dia para a noite. E havia muita gente que estava com muita dificuldade mesmo em começar a trabalhar desta forma, porque até dominava poucas tecnologias. Eu mais ou menos, assim, no desenrasca conseguia lá chegar. Foi também um trabalho da parte da escola, que a equipa que normalmente coordena a parte da formação nas novas tecnologias esteve a dar formação intensiva ali ao pessoal para nós começarmos a lidar com tudo isto. E pronto, foi novo mesmo, foi uma grande novidade. E conta-nos lá, professora de? Sou professora de português, portanto o meu curso foi licenciatura em português e inglês, mas depois, entretanto, acabei por me ficar pelo português e já estou a dar aulas há quase 28 anos. Muito bem. E com um acordo ortográfico, com factos ou fatos? Tem que ser com acordo, não é? Porque nós na escola somos mesmo obrigados a... E não és contra, não pões a tua própria versão? Algumas coisas que me faz alguma confusão, não é? Pronto, o facto não, o facto leva mesmo ao ser, porque nós dizemos, portanto ele mantém-se. Mas de qualquer forma, há sim algumas coisas que me fazem um bocadinho de confusão. Olha, por exemplo, há uma coisa que me custa que é escrever os meses do ano com letra minúscula, portanto, de vez em quando eu ainda escrevo com letra minúscula, porque acho que eles merecem todo o nosso respeito, mas pronto, temos que trabalhar com o acordo mesmo. E neste momento, efetiva, imagino eu, com tantos anos já de ensino, efetiva e aonde, Sandra? Estou efetiva mesmo aqui em Évora, portanto estive uma série de anos ainda efetiva ali pela Gabriel Pereira, onde estive na última parte mais a trabalhar já na parte da formação de adultos. Ainda trabalhei com o Denner, porque ele passou por lá, e para terminar a sua certificação. Mas neste momento estou na Escola da Malagueira, portanto, que agora atualmente é designada por Escola Manuel Ferreira Patrício, e já estou ali naquela escola, efetiva há 2 anos, mas, no entanto, andei ali numa situação periclitante de horários zero pela Gabriel Pereira, que me fez mudar para ali. Fui gostando, portanto, é um trabalho diferente, são miúdos com características um bocadinho especiais, mas acabei por gostar e depois abriu ali vaga e eu acabei por mudar para ali. E esta questão de aturar miúdos, aturar pais de miúdos, que são o principal, avós de miúdos, para ti foi fácil a adaptação também para algo ou foi sempre, na tua vida, foi algo sempre presente? Não, foi relativamente fácil. Sabes que eu comecei a dar aulas muito cedo, tinha 20 anos. E comecei, ainda estava a fazer o curso, mesmo até quando chegou ali o momento de fazer o meu estágio e tudo profissional, eu tinha já alguma prática e as coisas acabaram por se tornar mais fáceis. E sabes que eu até acho que foi mesmo a questão da rádio também que me facilitou um bocadinho as coisas. Agora está. Eu tive que aprender a comunicar de muitas formas e acho que isso me facilitou bastante a vida quando depois cheguei à parte do ensino. Muito bem. Sandra, então, tu lançaste já o tema, o tópico, aqui o jingle de falarmos da rádio. Vamos então regressar anos, vamos regressar quase séculos, e mesmo no século passado.
Fala-nos lá um bocadinho do teu enquadramento, então, para a rádio, como é que ela acontece, sabendo-se que, naturalmente, aqui és da zona de Évora, portanto, era natural estares numa das rádios. Mas pergunto-te porquê a Rádio Jovem e como a Rádio Jovem. Conta-nos lá tudo. Olha, a Rádio Jovem começou assim quase que um bocadinho por acidente. Eu, na altura, quando comecei a trabalhar na rádio, foi num daqueles programas do IPJ, em que nós íamos trabalhar no verão, pronto, para fazer assim, aquele tempo de férias e estarmos ali entretidos com qualquer coisa, não é? Entretanto, eu tinha experimentado um ano, gostei da experiência, mas não foi na rádio na altura tinha sido num trabalho de ATL com miúdos, e no ano seguinte, quando nós fomos para escolher, porque havia lá uma série de hipóteses, eu vi que um dos locais possíveis era a Rádio Jovem. E eu pensei, olha, isto é capaz de ser uma coisa engraçada, trabalhar assim na rádio, fazer alguma coisa na rádio é capaz de ser giro. E então inscrevi-me, fui parar então à Rádio Jovem. Inicialmente comecei por trabalhar sobretudo na parte da informação, pronto, porque havia falta de pessoal na área e eu comecei pela parte da informação. E depois, a pouco e pouco, fui-me integrando, comecei a gostar. Quem é que deu as boas-vindas? Estamos a falar de quem? Quem é que é o mal encarado que te recebe na rádio e que consegue mesmo assim convencer-te a ficar? Olha, a minha memória a longo prazo de vez em quando prega-me assim algumas partidas, mas eu lembro-me de os rostos assim principais que me receberam, lembro-me da Sara Martins e lembro-me do José Saragossa, porque era ele o grande responsável pela parte da informação, não é? Portanto, eu quando cheguei fui logo levada até ao José Saragossa para depois começarmos a trabalhar, para me explicar o que é que se pretendia e tudo mais. Não fizeste testes? Não foste obrigado a testes? Olharam para ti, viram logo o talento e seguiste logo? Não, mandaram-me logo ler ali umas notícias e tal, como é que era, e eu mais ou menos desenrasquei-me ali na altura e eles disseram que sim, que achavam que eu tinha muito jeito para aquilo e que devia continuar. Depois, pronto, lembro-me de receber ali a formação da parte do José Saragossa, que ele até naquela altura fazia ali sim quase tipo uns cursozinhos para o pessoal que chegava, e fizemos ali alguma formação e pronto, foi assim basicamente que eu comecei. Essa eu tenho descobrido da parte do José Saragossa, tenho que me explicar essa, que eu obrigava essa praxe, mas todos entravam, pelo menos que eu tenho percebido, dificilmente vamos encontrar alguém que não tenha entrado. Bom, mas isso ficará para outras núpcias. De início, então, a informação e o que é que te despertou mais na rádio? Tu procuraste mais do que simples informação ou começaste a ver ali outros programas e pensar, eu se calhar também gostava de experimentar fazer algo diferente, ou não? Sim, sim. Inicialmente a parte da informação interessava-me, se bem que aquela informação que nós fazíamos ali era um bocadinho assim uma coisa muito limitada, não é? Nós de vez em quando lá íamos com o gravadorzinho para fazer as reportagens no exterior, mas a maior parte das vezes aquilo que eu fazia efetivamente era estar a ler as notícias. Portanto, quando chegava ali o sinal horário, não é? Depois nós tínhamos a parte do noticiário e eu fazia a leitura das notícias. Então, inicialmente, comecei por aí e achava que gostava dessa parte. Mas, à medida que ia vendo como é que se trabalhava lá nos programas, como é que faziam os programas, depois, daí a muito pouco tempo de eu lá ter estado, começou ali a alteração da grelha de programação, a apresentação de projetos, e então acabei depois por começar também a trabalhar. Primeiro trabalhava em programas ligados também à parte da informação, depois comecei a trabalhar noutros projetos e noutro tipo de programas também. Uhum. A entrada é onde? É lá por trás do cinema? Por ali ao pé do Juventude, lá por trás? Onde é que acontece a tua entrada? É aí mesmo? É assim, no Pátio do Salema, sim. No Pátio do Salema. Muito bem. Em relação a esse teu trabalho, procuravas também adaptar a tua voz para aquilo que te era exigido, porque tinhas a noção que a emoção pode ser transmitida pela voz, tu procuravas trabalhá-la, ou era mais no sentido de procurar dar o ênfase para a notícia mais importante daquele momento? Não, eu tentava mesmo ser o mais profissional possível. Eu ouvia noticiários de outras rádios para tentar, inclusivamente, perceber como é que eles faziam a leitura. O José Saragossa lá está também deu ali algumas formações. Eu lembro-me que na altura estavam na parte da informação também a trabalhar
salvo erro, acho que era o Carlos Rosado, era a Maria José Saragoça, o próprio José Saragoça, portanto, e eles serviram um bocadinho ali como modelo, digamos assim, para ali os tempos iniciais. Mas eu fazia por ouvir outras rádios e por tentar ler as notícias da forma o mais profissional possível. E pronto, e acho que fui sempre muito ajudada pelas pessoas que estavam na rádio, também até pela Sara e tudo, a trabalhar um bocadinho essa parte da voz. Foi uma coisa que me foi ficando, sim. E a nível de horários, tinhas sempre preferências por determinados horários ou fazias como o Denner, gostavas mais ao final do dia? Enfim, como é que era a tua ligação horária com a Rádio Jovem? A minha ligação horária era sobretudo durante o dia, pronto, quando não estava em aulas, quando na altura ainda estava a estudar, ainda estava a terminar o 12º ano na Severino de Faria, e, aliás, acho que nessa altura ainda nem no 12º eu estava. E então, normalmente ia ou depois da escola, alguma tarde que tivesse eventualmente livre ou assim, e era nos fins de semana, sobretudo na parte do fim de semana. À noite não, até porque eu, naquela altura, era uma menina assim muito recatada. Aliás, foi praticamente a rádio que me começou a fazer eu sair gostei de casa. do passado, eras recatada, hoje em dia já não, já percebi, força. Então isso vai passando com o tempo. Muito bem. Então comecei depois a fazer outro tipo de programas. Não eram muito os programas da parte da noite, mas eram sobretudo, até porque a parte ali da informação, os trabalhos que nós fazíamos ao nível da informação eram mais basicamente durante o dia, às vezes à tarde ou assim, com aqueles programas de entrevistas e tudo mais. E encarregaste mais tarde também de ser professora, tal como o José foi para ti, e tu ficaste mais à frente a ensinar também a alguém que foi entrando. Eu estou-me a lembrar de muito mais gente que também passou pela informação da Rádio Jovem, vou-me lembrar, por exemplo, do Roberto Dores. Tu foste também, a partir de determinada altura, se calhar a mentora dessa gente que depois acabou por entrar. Não estou a dizer o Roberto se calhar até em alturas cronológicas, da mesma altura que tu entras, será assim? Eu acho que ele entrou já assim um bocadinho mais tarde. Eu já nem me recordo se nós nos chegámos a juntar mesmo ainda lá na rádio, porque eu depois acabei por sair. Mas, de qualquer modo, acho que informalmente acabava por também auxiliar naquilo que podia as pessoas que iam chegando ali à redação e as ia tentando também ajudar de alguma forma, mas assim mesmo com formação, como o Zé dava isso, não, acho que não me lembro de fazer, mas porque eu fazia mesmo formações à séria, mesmo assim, coisas assim. Temos que saber essa. Olha, Então, e diz-me lá, a rádio no teu coração, qual é o apartamento que usa, neste caso, no teu coração? A rádio é algo que nunca vais esquecer? É algo importante para ti? Foi um passo muito, muito útil na tua vida? Foi. Para já, porque, como eu já te disse, acabou por me auxiliar um bocadinho depois também na Claro. parte da escola, não é? E a rádio acho que nos marcou a todos naquela altura, porque nós éramos muito novinhos e aquilo acabou por nos despertar ali diversos interesses que nós nem sabíamos, se calhar, que iríamos prender para ali, e nós tomámos aquilo assim com grande gosto, não é? Aquilo era um amor à camisola verdadeiramente. Nós passávamos ali horas e horas e horas, e quer estivéssemos a fazer programa, quer estivéssemos só a apoiar quem estava a fazer programa, eu acabei por fazer um bocadinho de tudo. Eu às vezes também fazia técnica, quando havia necessidade disso, fazia a informação, fazia os programas, portanto aquilo acaba sem dúvida por fazer todo o sentido depois para a minha vida mais tarde. Aliás, inclusivamente ali enquanto estive a trabalhar na Gabriel Pereira, eles tinham uma rádio escolar, que alguns colegas, sabendo que eu tinha estado ligada durante algum tempo à rádio, me convidaram depois para eu tentar organizar outra vez e começar a pôr a rádio em funcionamento. Portanto, durante algum tempo eu ainda fiz também com que a rádio da escola estivesse a funcionar, ainda dei formação a alguns alunos para começarem a trabalhar também ao nível da rádio ali na escola. E pronto, portanto, a rádio acabou por ficar sempre um bocadinho ligada a mim. Muito bem, Sandra. E diz-me então, antes de falarmos da saída da rádio, conta-me, se te lembras, alguma história daquelas que contas aos teus filhos, que ficam para os teus netos também, que nunca te vais esquecer, que queiram significar o que era fazer uma rádio privada naquela altura, noutras décadas e noutro século.
Há alguma Olha, daquelas histórias, assim, diferente um bocadinho, se for possível, daquela do Denner, que ficou, de facto, tudo amarelo quando ouviram aquela história, mas pronto, tu me dirás se há alguma parecida. não, olha, eu tenho algumas coisas que me ficaram na memória do trabalho com a rádio. E uma delas, por exemplo, olha, logo precisamente nessas formações com o José Saragossa, eu recordo-me de uma vez dele estar muito compenetrado, sempre assim também com o seu ar de professor a explicar-nos as coisas. Nós estávamos lá embaixo na redação, na cabo, não é? E o Zé estava a fazer não sei como umas ligações quaisquer lá numa mesa de mistura que para lá estava, e aquilo fez um curto-circuito medonho e as luzes de repente apagaram-se, não é? E quando nós finalmente tivemos luz lá embaixo, lembro-me de ver o José Saragossa completamente atordoado, ele acho que levou um choque, uma coisa assim, e Nunca até mais foi o mesmo, de certeza. nos mostrar as meias, ele tinha umas meias brancas e até a Ui, pontinha das tinha ficado assim um bocadinho chamuscada. Portanto, ele levou um porradão naquele dia todo tamanho e nós ficámos ali assim, todos logo a ver que aquilo era coisa divertida com o Zé Saragossa a trabalhar. Também me lembro, por exemplo, de uma vez que fomos para uma formação em Lisboa do Sindicato de Jornalismo, uma coisa qualquer assim, que ficámos mesmo alojados lá num hotel, e lembro-me de estar com o José Saragossa e com o Carlos Picacinos, que também trabalhou comigo ainda durante um tempo lá na parte da informação, e eu tinha ficado num quarto e eles tinham ficado no outro. E eu ficava supostamente com uma colega, só que a colega que foi até de um outro órgão de comunicação, tinha família em Lisboa e depois naquela noite acabou por não passar a noite lá no hotel, e eles, com muita pena de eu estar sozinha, convidaram para ir ter com eles. E então recordo-me de ir de almofadinha debaixo do braço, meti-me no elevador, quando fui para cima, tudo ok, não estava ninguém me viu, entrei no quarto, passámos a noite toda a ver coisas na televisão, o José Saragossa a gravar parvoíces nos gravadores e nós a rirmos daquelas coisas todas, até que chegou assim já lá para as tantas da manhã, e eu disse, bem, se calhar é melhor voltar para o quarto. Lá agarrei outra vez na almofada, lá vi outra vez, e aí já foi um bocadinho mais constrangedor, porque encontrei várias pessoas no elevador que olharam para mim assim com um ar muito estranho, e pronto. E depois tenho aquelas recordações também daquelas sessões ao vivo que nós fazíamos nas piscinas, não é? Essas para mim guardam-me também, guardo delas uma boa lembrança e muitas, muitas saudades, porque eram coisas em direto, eram coisas onde nós tínhamos que improvisar, nem sempre corriam bem, de vez em quando lá saía assim um disparate qualquer ou outro, mas eram dias inteiros em que nós nos divertíamos imenso lá nas piscinas a fazer todas aquelas atividades, aqueles passatempos, aquelas coisas todas. a incomodar os vizinhos da Cruz da Picada, a fazer barulho, essas coisas todas nós sabemos. Então, e diz-me, Sandra, porquê é que saíste da rádio? Vamos dizer assim, ou foi a rádio que saiu de ti, como é que foi? Porque a rádio já percebi que ficou sempre, mas tiveste que seguir a nível profissional para outra fase da tua vida, será? Sim, eu quando saí da Rádio Jovem ainda estive noutros projetos de rádio. Eu saí, ainda estive num projeto com o Sérgio, que o Sérgio ainda esteve a tentar abrir uma nova rádio em Montemor, a Rádio Almansor, que na altura trabalhava em conjunto com a Rádio Nova Antena. Portanto, eu ainda fui juntamente com a Liliana Cabecinha, com o Hélder Cabecinha, com o Chano, com o Nuno Valadas, portanto, o Aires, ainda fomos uns quantos da Rádio Jovem que ainda fomos também começar esse novo projeto ali em Montemor. Entretanto, eu depois saí, comecei a trabalhar a convite também da Voz do Alentejo, ainda estive a trabalhar na Voz do Alentejo, portanto, nessa altura o Amilcar já estava lá na Voz do Alentejo e foi através dele depois que eu acabei por ir para lá, e ainda estive ali, penso que 2 anos mais ou menos, a trabalhar com a Voz do Alentejo. Aliás, eu só terminei mesmo, portanto, estás a ver, eu comecei a trabalhar na Rádio Jovem, como te disse, ainda estava no secundário, e eu só deixei a rádio mesmo no meu último ano da universidade. Eu estive a fazer o estágio em Santiago do Cacém e lembro-me que vinha à sexta-feira, à hora do almoço, e ia trabalhar para a Voz do Alentejo, passava a tarde toda a trabalhar o programa de informação que nós colocávamos no ar depois ao sábado de manhã. Ao sábado de manhã fazíamos o programa de informação, ao sábado à tarde ainda tinha um outro programa com entrevistas, com música portuguesa, e ao domingo, eu passava o domingo toda à tarde
como pivô da emissão desportiva. Portanto, só terminava lá por volta, não sei se era das 6, das 7 da tarde, na altura quando terminavam depois ali os relatos do futebol, e eu morava mesmo quase ao fundo da rua da rádio, e então descia à rua depois àquela hora, agarrava na minha malinha e lá marchava eu caminho de Santiago do Cacém. Enquanto as minhas colegas passavam os fins de semana a fazer coisas para preparar para o estágio, isto e aquilo, eu passava basicamente o fim de semana todo, desde que chegava a Évora até me ir embora, a trabalhar na rádio, e fiz aquilo com muito gosto, porque era um trabalho depois já um bocadinho mais a sério, não é? Tínhamos ali outro grau de exigência, que é a loucura da Rádio Jovem, apesar de ter lá sempre um Espírito Santo, uma Sara, um Dimas, um José Saragossa a gritarem para nós levarmos aquilo às vezes mais a sério, às vezes aquilo entrava um bocadinho mais na galhofa, não é? E depois foi uma forma um bocadinho mais séria de trabalhar. Depois, sim, diz. Aí eu acabei depois por deixar. Porquê? Porque eu já não conseguia, quando comecei mesmo depois a dar aulas, com o horário já completo e tudo mais, e fora de Évora, não conseguia estar a comportar esse trabalho ainda em paralelo, não é? E então acabei depois por deixar com muita pena minha. Muito bem, Sandra. E quando se falam em nomes da rádio que tu nunca mais vais esquecer, aqueles amigos que se fazem para a vida, de quem é que tu te lembras? Já me falaste aí de alguns, mas queres-me deixar aqui alguma nota para todos nós nos lembrarmos de quem passou pela rádio? É difícil, uma tarefa difícil, eu sei. É muito difícil, pronto. Eu basicamente acabei já por falar naquelas pessoas que para mim foram assim as mais importantes, não é? Portanto, desde o Zé à Sara, ao Sérgio, com quem depois acabei ainda por trabalhar mais quando fomos depois para outro projeto. Depois lembro-me de programas e de festivais que nós fazíamos, por exemplo, nas piscinas municipais, aquele festival jovem, onde vinham cá aquelas bandas de chutes e pontapés, delfins e tudo mais. Lembro-me de fazer, por exemplo, a cobertura desses festivais com um Rui Pasadinhas, com um Nuno Valadas, e aquilo era brincadeira pegada desde o início até ao fim. Lembro-me da parte da informação, lembro-me de trabalhar precisamente com o Carlos Picassinos, que também gostei muito de trabalhar com ele. Portanto, houve uma série de nomes, há mesmo muita gente que me ficou guardada e que ficou para sempre. Muito bem. Sandra, para terminarmos, talvez deixar aqui um... Mais um nome, deixa-me só referir mais um nome. Força, claro que sim. Que também nos marcava nas noites, que era a voz do Carlos Simões, não é? E o Carlos, eu tive ainda depois o prazer de, durante alguns anos, o acompanhar noutras situações, porque os nossos filhos andaram na escola juntos e depois andavam no futebol, apesar de ser de equipas adversárias. Nós gostávamos muito de ir acompanhar os jogos, e ele gostava muito de ir às vezes acompanhar até os jogos onde estava o meu filho. Falávamos muito e partilhámos muitas saudades da rádio também nessas nossas conversas. Pergunta final óbvia: se surgisse essa oportunidade, porque existem essas possibilidades, independentemente da vontade, eras rapariga para voltar a fazer rádio agora, quando chegas a essa década diferente na tua idade? Olha, eu acho que sim, porque eu sempre que ouço a rádio sinto sempre aquele bichinho, sabes? Eu de manhã gosto muito de ouvir a rádio comercial, e sempre que os ouço naquelas parvoíces deles, naquelas coisas que eles dizem, faz-me lembrar de muitas vezes as coisas que se passaram na rádio nos tempos em que eu lá trabalhei, não é? Deixa-me só fazer referência a uma coisa que me marcou mesmo muito, que foi... Não deixo. Estou a brincar, claro que deixo, força. Foi um programa muito especial que eu tive, foi o Hollywood FM, que era um programa feito só com bandas sonoras dos filmes, que aquilo dava uma trabalheira desgraçada encontrar aquelas bandas sonoras todas, e além do mais, era difícil às vezes, não é? Porque o orçamento da rádio era muito apertadinho e nós não tínhamos assim tantos discos como por aí além, não é? E às vezes Nem havia dinheiro para os ordenados e os retroativos do Alface, portanto nós já sabemos dessas dificuldades. Pronto, outro vozeirão da rádio que eu também adorava, não é? A voz do Alface, o do Norberto Correia também, portanto eram vozes assim também marcantes. E lembro-me de ir fazer o meu primeiro noticiário num programa com... pronto, e agora qualquer coisa sobre...
Não me lembro o primeiro nome deles, mas era o Silva Neves. Pronto. Lembro-me de ir fazer o meu primeiro noticiário precisamente num programa dele. Ok, mas a propósito do teu programa, estavas a falar, ou foi mesmo isso que querias dizer, do teu Hollywood em FM? Eu depois cortei-te a vaza, o pensamento, foi isso? Não, era mesmo só porque no meio da nossa conversa não cheguei a falar disso e foi um programa que me deu mesmo muito gozo fazer e que eu gostei particularmente. Muito bem. Sandrita, portanto percebi que a qualquer momento surge um convite, seja TSF, rádio comercial, uma coisa assim parecida, tu vais logo dizer que sim. Sim, sem dúvida. Muito bem. Sandra, gostei muito deste bocadinho. Obrigado por ver, continuas com esse teu sorriso característico e que passava também para todos aqueles que ouviam os teus programas. Não passava a parte visual, mas a parte de ouvinte é a mesma, portanto dá para perceber o teu entusiasmo. Ficamos muito contentes que mantenhas esse entusiasmo e que a rádio seja de facto algo importante na tua vida. Só me resta mesmo agradecer esta oportunidade de teres partilhado com todos nós um bocadinho da tua vida e que quando nos encontremos, que tal seja possível, lembrarmos um pouco mais que não tínhamos tempo agora. É verdade. Olha, Gonçalo, deixa-me também dar-te os parabéns por esta iniciativa. Okay. Continua assim a massacrar assim, outras pessoas, como fizeste comigo durante esta semana, que mandaste ali a tentar pôr um bocadinho de pressão e tal. Mas é muito bom mesmo nós podermos ter esta oportunidade de rever assim, isto é tudo porque eu cheguei a um acordo com o António Espírito Santo, ele tem-me enviado umas libras em adiantado e, portanto, tenho financeiramente a capacidade de estar aqui. Mas já é a altura de uma nova geração de youtubers ou mesmo dos Zooms, que venham assumir este papel, que é tão fácil de fazer e que, para mim, também gostava de passar isto para a nova geração, fazerem este trabalho de recordar. Mas fica esse desafio. Sandra, beijinhos grandes, obrigado mais uma vez pela oportunidade e muitas felicidades. Obrigada, beijinhos a todos. Obrigado.